obriga ninguém a ir a Cristo, ao Salvador ou ao paraíso. Deus não obriga o homem a nada. Ele quer o homem livre a servi-lo. Por isso que no regime da graça, o cristão não está mais nem debaixo do regime do antigo concerto, do regime de lei. Esse é outro assunto interessante que poderíamos considerar. Deus quer o homem voluntário a servi-lo, que o sirva por amor. O que vale em Cristo não é nem a circuncisão, nem a incircuncisão, mas a fé que opera por amor. Na Epístola aos Gálatas também foi dito: vós fostes chamados à liberdade. Paulo falando aos cristãos em geral: vós fostes chamados à liberdade. Não da liberdade para dar ocasião à carne, antes servi-vos uns aos outros pelo amor. Nós somos chamados da liberdade de escravos, como seria o regime do Velho Concerto, no Velho Testamento, para ser cristãos que sirvam a Deus não como escravos, mas como filhos. Por isso a Epístola aos Gálatas também diz: já não és mais escravo, não és mais servo, não és mais escravo, mas filho. Deus quer filhos que o sirvam por amor. E é muito melhor ser cristão que sirva a Deus, compreendendo que Deus merece o nosso amor. Ele é digno da nossa obediência. Nós não temos obediência perfeita, só podemos ter obediência relativa. Então, por isso, dizemos que apesar de Cristo haver morrido por todos os pecadores, só uma parte é que se salva. Só os que crerem em Jesus. Agora perguntamos: como é que a gente pode ser salva então? Basta crer que Jesus existe? O que é crer em Jesus? É crer que Jesus existe? Essa é a fé? Bom, eu creio que Jesus existiu, dirá alguém. Eu creio que Deus existe. Então eu uso uma outra ilustração para mostrar o que é a fé, a verdadeira fé que Deus exige como meio de salvação. Eu uso a ilustração do par de noivos dizendo o noivo à noiva, depois de 1 ano de namoro: finalmente, moça, o que você vai fazer? Vai se casar comigo ou não? Ela responde: não. Eu chego à conclusão de que não vou fazer esse casamento. Vamos parar por aqui o nosso noivado. As colegas presentes poderiam perguntar à moça: mas por que rejeitou este jovem? Ela poderia responder: eu não creio nele. Dirão então as colegas: como não crê nele? Não crê que ele existe? Não, que ele existe eu creio. Pois não é um fantasma, ele está aí na minha frente. Mas não crê que ele é rico e pode sustentar o seu matrimônio a vida toda? Não, que ele é rico eu creio. Não crê que ele é de boa família? Sim, eu sei que é de família muito distinta, diz a moça. Só que eu não creio que vale a pena eu me entregar a esse homem para me casar com ele, para aceitá-lo como meu marido, o governador da minha vida, para ter que seguir esse homem para onde ele for a vida toda. Eu não creio que vale a pena fazer isso. Eu não vou me casar com ele. Interessante. O moço, ouvindo isso, pode repetir. Pode dizer: você não crê em mim. Você não crê em mim. Você não confia em mim. Você não acredita
que vai ser feliz ao meu lado. Interessante, ela crê que ele existe, que ele é rico, que ele é de boa família, que é bem formado. Ela crê muita coisa a respeito do noivo. Só que ela não crê na pessoa do noivo. E é isso que acontece na vida de muita gente, na vida religiosa. A gente que diz, como uma moça diria, eu creio que ele existe, muita gente diz, eu creio que Deus existe. Muita gente crê que Deus é poderoso, que ele é riquíssimo, que ele é dono do universo. Muita gente chega a acreditar que Jesus morreu numa certa cruz. Mas o moço diria, moça, você não tem fé verdadeira. A sua fé é uma fé morta. Você crê que eu existo? Isso não é fé. Você não acredita com uma fé verdadeira que vale a pena casar-se comigo? É o que se pode dizer também daquele que diz que é cristão porque crê que Deus existe. Jesus existe. Ele morreu numa cruz. Esse tipo de fé é fé morta. Não é a fé viva de que trata Tiago. Tiago, na sua epístola, capítulo 2, assim se expressa: assim como o corpo sem o espírito está morto, a fé sem obras é morta. Então, se Tiago fala em fé morta, é porque existe uma fé viva. Então, quando a Bíblia fala em fé como meio de salvação, ela sempre se refere a uma fé efetiva, uma fé que produz frutos, uma fé que produz o casamento do pecador com a pessoa de Jesus Cristo, no sentido espiritual, é claro. Nesse sentido, Cristo seria como o marido. A noiva seria o pecador que toma a posição de esposa. Então, como num casamento a mulher deve estar submissa, de regra, ao marido, em tudo que for justo e bom, o pecador deve estar sujeito a Cristo como Senhor da sua vida. Por isso é que muita gente não chega à salvação, porque não acredita em Jesus, não crê em Jesus, não crê que vale a pena ser um discípulo de Jesus, obediente a Ele. A salvação não é de obediência, não vem do homem. Isso também é dito na Epístola de Paulo. Vamos pedir que o irmão Oswaldo leia Efésios, a Epístola aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 a 10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. O que é que diz aqui a Bíblia? Pela graça sois salvos. A salvação é inteiramente gratuita. O pecador não precisa pagar nada para conseguir a salvação. Ela é inteiramente gratuita. É bom notar que a Bíblia não diz que nós somos os cristãos, mesmo com fé viva, não somos salvos por causa da fé. Não se diz por causa da fé sois salvos. A salvação é mediante a fé, mas não é por causa da fé. É preciso atentar bem para isto. Não é como se Deus, antes de criar os homens, sabendo que iriam se tornar pecadores, e sabendo que alguns iriam crer no Salvador Jesus Cristo, vindo ele à terra para morrer numa certa cruz. Não é como se Deus olhasse para o futuro e dissesse: porque
tal homem vai crer no meu filho Jesus, eu vou forjar um plano de salvação por causa da fé do homem. Não foi assim. A fé não tem mérito nenhum. A fé não obriga Deus a nada. Não é porque ele vai crer que eu diria a Deus que eu sou obrigado a formar um plano de salvação e salvá-lo. Eu não vou ficar devedor ao pecador por coisa nenhuma. Se ele crer, não fará mais do que obrigação de acreditar. Crer em Jesus? Jesus merece toda a fé. Então o homem não faz mais do que obrigação de